Bu! Assustei vocês? Não, não é que sem graça. Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Monique Eduarda. E esse aqui é meu canal, aqui Megatube. Oi, gente, então, primeiramente eu vou começar esse vídeo aqui me desculpando com vocês, porque eu sei que eu criei o canal no YouTube, dificilmente eu venho aqui postar vídeos. Geralmente o dia a dia aqui em casa é bem corrido, né? Com as coisas da escolinha do Gabriel, idas e vindas da terapia e trabalho, mas enfim. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês mais um pouquinho e postar esse vídeo aqui. Como vocês já podem ver, o vídeo de hoje vai ser sobre o Halloween, né? Que essa maquiagem maravilhosa que eu fiz, a sobrancelha sem fazer, né? Cabelo ressecado, ó, tô uma perfeita bruxinha mesmo hoje. Gente, eu sei que pra quem me acompanha lá no meu Insta, eu tinha falado que eu ia postar o vídeo na segunda-feira, mas como eu fiz esse vídeo, é um assunto meio delicado que aconteceu comigo no passado, graças a Deus nunca mais aconteceu. E hoje eu vim aqui dividir com vocês experiências sobrenaturais que já aconteceram comigo. Esse vídeo que eu tô fazendo aqui pra vocês hoje, gente, não é coisa que eu inventei na minha cabeça, não é coisa que eu tô falando pra ganhar likes ou curtidas ou comentários, sei lá o que vocês estiverem pensando. Eu vim aqui dividir com vocês experiências horríveis que eu já passei, que não é uma coisa que eu gosto muito de falar com as pessoas, mas infelizmente várias pessoas aí espalhadas pelo mundo todo passam por essas mesmas experiências que eu passei, são coisas nada agradáveis, mas enfim, né, gente? Vou começar aqui contando pra vocês a primeira história. Gente, a primeira experiência sobrenatural que aconteceu comigo, eu era bem novinha, as minhas irmãs trigêmeas nem tinham nascido ainda, eu nem lembro quantos anos que eu tinha, gente, se era 4, 5, mas enfim. Eu, quando era pequenininha, o meu pai, ele trabalhava de porteiro lá no condomínio onde que a gente já morou na infância com os nossos pais, né? E eu sempre tinha mania de levantar de madrugada e ir pro quarto da minha mãe. Tipo, era o meu quarto da minha irmã, um corredorzinho, nesse corredorzinho tinha um espelho, aqui do outro lado era o quarto da minha mãe e aqui tinha um banheiro. Deu pra entender, né? Enfim, eu sempre tinha mania de sair do nosso quarto e deitar na cama da minha mãe. E nesse dia, gente, eu levantei, eu lembro que era de madrugada, obviamente, né? Eu tinha levantado e ido pro quarto da minha mãe e eu vi uma coisa assim, eu não sei o que era aquilo, se era uma mulher, mas era em branco, grande assim, na frente da nossa televisão, era aquelas televisão de tubo antiga, sabe? E ela tava em pé, ali, com um monte de cobra, assim, eu não sei o que era aquilo em volta do pé dela. Na hora do medo, a gente não pensa, né? E era horrível, gente, aquela coisa com uma feição horrível, aquela coisa preta escorrendo assim no rosto e aquele monte de cobra no pé. Eu só lembro que eu corri pro quarto da minha mãe, chorando, desesperadamente gritando e apertando ela, e ela levantou assustada. E isso é uma coisa que eu não tô inventando, gente, que realmente aconteceu, porque a minha mãe também viu, não fui só eu. E na hora que minha mãe levantou assustada e olhou, ela viu aquela coisa ali e ela acendeu a luz e continuou ali. Continuou ali, vocês estão entendendo? Parada ali, não, olhando pra gente. E aí nisso meu pai chegou de serviço, porque eu acho que era umas 5:30 da manhã, ele abriu a porta e a gente tava gritando. E aquilo lá simplesmente sumiu. Sumiu. E aí nisso eu tava chorando muito, e aí minha mãe contou pro meu pai o que tinha acontecido. E nisso, aí eu não sei o que aconteceu depois, só sei que parou aí. E aí depois eu esqueci disso, acho, de um tempo, e depois conforme eu fui crescendo, minha mãe foi me lembrando disso, e infelizmente eu lembrei de cena por cena. E, gente, eu vou contar agora coisas que não são tão recentemente, mas são coisas que aconteceram, vamos dizer, há uns 6, 7 anos atrás, vamos supor. Então, nesse condomínio onde que a gente morou, que eu falei agora há pouco, a gente já morou em várias casas nesse determinado condomínio. E uma vez a gente teve que morar numa chácara, que a casa era um barraquinho que os meus pais tinham construído, né? E nisso os meus pais já tinham se separado. Aí morava só eu e minhas 4 irmãs, as minhas 4 irmãs e minha mãe. E a casa era um barraquinho, sabe? Era barraquinho, sabe, feito de madeirinha com brasilite e tudo mais, mas era super bonitinho, super organizado. Mas enfim, nessa casinha, gente, era um quintal bem grande, assim, com um mato, sabe? E um eucalipto enorme no meio da chácara. E uma vez nesse dia, a gente tinha um pastor alemão.
ele chamava Thunder. Ele tava latindo, 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 sem parar no quintal, né? E eu e minhas irmãs super com medo. E ele latia sem parar. E o que eu, idiota, resolvi fazer nesse dia? Eu simplesmente abri a porta da sala e fui olhar no quintal pra ver o que tava acontecendo. Gente, eu juro pra vocês, eu vi uma criatura correndo, parecia um flash de luz, assim. Ele tava correndo, subiu correndo assim no meio do quintal e parou bem na beira da porta e olhou pro meu rosto e continuou correndo. Gente, eu fechei aquela porta com tanta força que vocês não... Eu falo gaguejando essas coisas porque não é uma coisa legal de lembrar, gente. Eu fechei aquela porta com tanta força que vocês não têm noção. E nisso eu comecei a chorar e chamei minha irmã mais velha, a Mayra. E aí ninguém acreditou. Ah, porque você tá louca, porque não sei o quê, porque isso e aquilo. E eu tremendo, eu chorava, porque eu tava com medo, porque eu não acreditava que eu tinha visto uma coisa daquilo de novo, né? E aí nisso o cachorro continuou latindo no quintal. E nessa porta nossa que tinha na sala de madeirinha, ela tinha um buraquinho no meio, assim, bem embaixo, assim, do trinco da porta, mais ou menos no meio. Aí a minha irmãzinha Micaele, ela resolveu colocar o olho ali, assim, pra ver se ela conseguia ver alguma coisa ali fora, porque ela não tava acreditando. E no que ela colocou o olho ali, ela sentiu alguma coisa soprar o olho dela, sabe? Tipo fazer... E aí o olho dela ficou até vermelhinho. E aí ela assustou e ela começou a chorar também. Aí minhas outras irmãs, não, porque você é louca, porque deve ter sido o cachorro que assoprou. É lógico, né? Porque um cachorro ia ali colocar o biquinho na porta e fazer no seu olho, né? E aí, mas enfim, passou, né? A gente ficou com isso na cabeça. Meu, mas é coisa que, tipo, não é assim, só eu que vi, só eu que vivi. Porque minha irmãzinha também viu, só que ninguém acredita na gente. A minha mãe também tem as histórias de experiências sobrenaturais dela e tudo mais. Mas isso daí, gente, eu não sei explicar. É uma coisa que apareceu ali no meio do quintal e sumiu. E depois a minha irmãzinha sentiu assoprando o olho dela. Mas enfim, deixa eu contar outra coisa agora. Nessa mesma chácara que a gente morou, foram duas casas no mesmo terreno. Tinha uma que era primeiro ali perto do... Não tem como explicar, né? Foram duas casas no mesmo terreno, enfim. E aí na segunda casinha que a gente tinha construído nesse mesmo terreno, só que aí debaixo do eucalipto da chácara, bem no meio assim da chácara, quem me conhece sabe do que eu tô falando, da onde a gente morou e tudo mais. Mas enfim, nessa casa era uma cozinha, um balcão dividido no meio, uma sala, um corredor que dava no meu quarto, depois era o quarto das minhas irmãs, um closet, um banheiro e o quarto da minha mãe. Mas enfim, um dia de madrugada, eu escutei um barulho na cozinha, né? E eu escutei mexendo na cozinha e eu assustei, eu levantei assustada. Gente, eu sempre fui muito cagona, meu Deus, olha, não pode ter medo, gente, você tem que ter fé, você tem que ter Deus no coração. Eu sou uma pessoa muito cagona para as coisas, vocês não tem noção. Aí uma vez eu acordei de madrugada, escutando um barulho na cozinha. E aí eu já fiquei em choque, né? Aí eu não conseguia me mexer. Aí eu fiquei chamando, Michele, Michele, é você que tá aí? Ninguém respondia. Eu falei, Micaele, Chu, Chu. E ninguém respondia. E aí eu escutei a luz da cozinha apagando. Gente, eu tava acordadíssima. Eu juro pra vocês, eu não tô brincando com esse tipo de coisa, porque essas coisas vocês não se brincam, gente. Eu fiquei pensando e pensando e pensando muito, tanto que segunda-feira, como eu disse que eu só vídeo, nem postei pra tá falando essas coisas. E aí eu escutei a luz daquela cozinha apagando e eu escutei alguém descendo por aquele corredor. Veio descendo, descendo. Gente, eu não tava acreditando. E eu só fiquei sentada na minha cama, olhando. A minha irmã dormia bem do meu lado, minha irmã mais velha. E eu chamava Mayra, Mayra. E eu tacava chinelo nela, aquela lazarenta, ela não acordava, gente. E eu tremendo de medo, chamava Mayra. Até que ela mandou calar a boca. E aí aquele negócio continuou arrastando. E ela dormindo. Gente, olha. Não dá nem pra falar uma coisa dessa com vocês. Aquele negócio veio se arrastando, gente, entrando na porta do meu quarto. Eu não sei explicar como que era como se fosse uma pessoa, sabe, vestida de branco, com aqueles cabelão bem comprido, assim, seco, preto, se arrastando assim no chão, entrando nessa cama, assim, não no meio, sabe, passando assim no nosso corredor do nosso quarto, e indo pro quarto das minhas irmãs. E foi se arrastando assim, aí eu peguei, como as minhas irmãzinhas, elas são trigêmeas, né, duas delas têm o cabelo bem liso, comprido. E aí eu achei que elas estavam tentando me assustar, porque elas sabem que eu sou muito cagona e elas viviam tentando fazer isso. E aí eu falei, Michele, é você? Olha, dá até vontade de chorar. E eu falei assim, Michele, é você? E aí aquela coisa, ai Deus, tá repreendido em nome de Jesus. Aquela coisa levantou, olhou pra mim, tinha uma feição, gente, que eu, enfim, olhou pra mim e fez assim, sabe? Dizendo que não era minha irmã. E continuou se arrastando.
até ir pro quarto da minha irmã. Gente, eu suava e repreendia tanto, e pedia pra Deus tirar aquilo da minha cabeça, pra aquilo não ser verdade. E eu chorava, e eu tremia, e eu tava passando muito mal, vocês não têm noção, gente. E eu chamava Mayra, e as meninas, ninguém respondia. E eu não conseguia me mexer. Eu fiquei a noite inteira sentada na cama, naquela posição assim, sabe, orando. E eu não conseguia me mexer, gente. Aí até que o sol deu uma levantadinha, assim, cerca de umas 5h30, 6 horas. E eu tive coragem de levantar da minha cama, que minha cama era bem encostada assim na parede, sabe, pro quarto das minhas irmãzinhas. E eu fui olhar pra ver se tava tudo bem. Eu fui levantando com tanto medo, gente, eu não conseguia me mexer. Eu fiquei a noite inteira na cama, eu não me mexia, eu não fui no banheiro. E aí depois eu tive coragem de levantar e eu fui lá pra ver se tava todo mundo bem. Aí eu levantei, fui no quarto das minhas irmãs, eu fui na cama de uma por uma, elas estavam todas dormindo ainda, eu olhei se tava tudo bem. Fui no quarto da minha mãe e aí eu voltei pra minha cama. Só depois das 6 horas da manhã que eu consegui dormir de novo. Gente, foi uma coisa assim tão horrível. E eu tava acordada, gente, não era sonho, não era coisa da minha cabeça, porque eu fiquei a noite inteira sentada na cama sem conseguir me mexer. Eu não consegui. E tanto que no outro dia, quando a minha mãe tinha levantado pra sair, né, eu falei que queria contar pra ela. Só que eu acabei falando só à noite quando ela chegou. E aí a minha mãe, ela sempre foi aquela pessoa religiosa, né, evangélica de igreja. Eu contando pra ela o que tinha acontecido, ela falando que isso é falta de Deus, é falta de orar e não sei o quê. Mas eu contei chorando pra ela, né, que eu tava com medo. Tanto que eu fiquei depois dormindo com a minha irmãzinha Micaela, que tudo que acontecia, eu pedia pra ela dormir comigo. Eu lembro que depois que aconteceu isso, eu fiquei uns par de dias dormindo junto com ela, gente. Olha, eu fiquei com muito medo. E são coisas que infelizmente eu passei, eu não sei porquê. Infelizmente a gente não pede pra ver isso, a gente não escolhe pra ver isso, é uma coisa que infelizmente acontece. Eu não sei de onde que vem também, não quero saber. Graças a Deus isso nunca mais aconteceu. E infelizmente acontece, né, gente? E, gente, eu vou estar parando o vídeo por aqui porque é uma coisa que ninguém gosta de ficar falando isso, mas eu vim aqui pra dividir com vocês isso que aconteceu comigo, essas experiências horríveis que eu tive, porque não é só eu, como várias pessoas no mundo por aí passam por essas coisas. Ninguém pede pra passar, gente, ninguém pede pra ver isso, ninguém pede pra fazer essas coisas. Tem coisas aí no faculdade, eu não sei como que chamam isso, pessoas que estudam esse tipo de acontecimento, que são espíritas, que ajudam essas pessoas e tudo mais. Só que eu prefiro ter mais Deus no coração mesmo. Gente, a minha família, eu cresci numa família religiosa, numa família evangélica. Eu sempre, desde pequenininha, eu sempre fui em igreja, sempre convivi em cultos com os meus pais. A minha mãe hoje, ela até hoje é evangélica, junto com o meu padrasto, os dois eles vão na igreja toda semana. É que, infelizmente, agora, assim, eu tô mais desviada da igreja. Mas é sempre bom, gente, a gente tá indo na igreja, tá falando com Deus, você sempre ter fé e tudo mais. Infelizmente, passei por essas coisas, né? Coisas nada agradáveis, mas que, infelizmente, as pessoas passam na vida. E eu só tô falando com vocês, eu tô tremendo, gente. Desculpa. Gente, e o que eu tenho pra dizer pra vocês nesse vídeo? Eu sei que eu vim aqui fazer um vídeo falando sobre coisas de Halloween. Na verdade, não é coisas de Halloween. Infelizmente, são coisas que aconteceram comigo. E o que eu peço pra vocês é não tenham medo, gente. A coisa mais importante na vida de toda pessoa, independentemente da sua religião, é sempre você ter fé. É sempre você acreditar em alguma coisa, sempre você tá repreendendo de todo mal as coisas, gente. Não tenha medo, não seja uma pessoa cagona igual eu sou. Se você vai na igreja, é bom pra você. Ou se você não vai na igreja, se você tem uma fé própria em si. Eu não sei como que eu posso estar falando isso. Cada um tem uma religião, né, gente? Cada um tem uma fé, cada um acredita em alguma coisa. O importante é sempre você estar acreditando em alguma coisa e sempre você ter fé. Gente, e esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desculpa eu estar gaguejando tanto e tá assim, dá pra ver, né, que eu tô suada. É porque é uma coisa que realmente não gosto de falar. Mas que hoje eu vim aqui dividir com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se já aconteceu alguma coisa sobrenatural com vocês, gente, se vocês quiserem me mandar no direct do Instagram e quiserem que eu conte aqui no YouTube as histórias de vocês, vocês então me mandam lá. Eu vou estar deixando aqui embaixo pra vocês o meu Instagram, o meu Facebook e minhas coisas. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, gente, deixe seus likes, deixe seus comentários aqui embaixo sobre experiências sobrenaturais que vocês já tiveram. E me sigam nas minhas redes sociais, tá bom? E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve e ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum dos meus vídeos, nenhuma das minhas atividades, tá? Então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.